Vamos lá, estamos gravando aqui, hoje é dia 26/7, né? Estamos indo para a nossa penúltima aula, número 9, e amanhã termina o curso, certo? Eu estou compartilhando na nuvem todas as aulas, tá? Eu dei uma arrumada nos arquivos lá, que eu reparei que estava faltando slide, né? Então, eu dei uma arrumadinha lá. Vocês vão ficar com acesso à nuvem, eu vou deixar um período bacana. Quando eu tirar, eu aviso, tá bom? No grupo. E aquilo que eu estava falando, né? No grupo, a gente tem que trocar uma ideia, né? No grupo de WhatsApp. Então, a turma que permanece no grupo, hoje, teve um colega lá que compartilhou uma dúvida, acho que daqui a pouco ele está entrando aí, o Wellington, né? Que falou sobre acessibilidade. E é assim, gente, a gente tem que... Um ajuda o outro, né? Tira suas dúvidas, daqui a pouco acho que ele está entrando aqui. Aí teve a Patrícia que tirou mais uma dúvida sobre problemas de crianças, né? Daqui a pouco os dois estão entrando. Então é isso, o propósito do grupo é esse, né? A gente trocar uma figurinha, às vezes um síndico ajuda o outro, né? Tira uma dúvida, é muito legal. Uma vez eu pensei em juntar todas as turmas que eu tenho, né? Mas eu não sei se ia dar muito certo. Mas é uma ideia para o futuro, para aumentar essa corrente aí. Mas vamos que vamos, gente. Na aula passada, faltou um trechinho aqui de terceirização, hoje a gente vai falar de assuntos trabalhistas, tá? Então, eu vou voltar aqui para a empresa de terceirização que ficou faltando na última aula, a gente falar um pouquinho. E o que acontece? Então, vamos lá. O que eu tinha dito na aula passada é que em terceirizar os serviços do condomínio pode não ser um bom negócio financeiro, né? Às vezes a pessoa associa a palavra terceirização com a palavra economia, e não é uma economia, né? Eu garanti para vocês que não é. Aí até teve um condomínio que a gente ficou discutindo aqui no bom sentido, mas reduziu minha folha, tal. Reduziu porque muito provavelmente você tinha um funcionário bem antigo no condomínio, bem caro, né? E o que a terceirização faz? Você contrata uma empresa, um terceiro, que vai trazer os funcionários com o piso da categoria. Então, eles já pagam pouco para o funcionário, o mínimo, né? Funcionário da portaria, limpeza. Então, não é que você vai baratear. A princípio, parece que você vai baratear, mas a terceirização ela tem o lucro da empresa que está contratando os funcionários. Então, essa conta, ela matematicamente é mais caro, porém, pode gerar uma economia, sim, nessa situação que eu falei, que é uma peculiaridade, né? E por que as pessoas hoje em dia falam da terceirização, né? Para economia, né? Custos, né? A gente sabe que a gente vai falar de aula trabalhista hoje. Hoje eu vou precisar dar uma corridinha, tá, na aula, porque tem muito assunto da área trabalhista para passar, mas vocês vão ter o conteúdo aí certinho. E aí vocês vão ver que eu vou explicar o seguinte, que quando você sofre um processo trabalhista, o seu condomínio, e você tem uma empresa terceirizada de portaria e limpeza, por exemplo, geralmente os processos é tudo assim, da terceirizada, o porteiro, às vezes ele trabalha no seu condomínio, trabalha em outro condomínio, entendeu? E aí quando ele processa todos os condomínios, ele não processa só o seu, ele processa todos, ele processa você, processa a terceirizada. Então, o patrão dele é a empresa terceirizada, é quem assina a carteira de trabalho dele, né? Opa, entrou uma abelha aqui, ó. Só um minuto, gente. Aula ao vivo é assim, ó. Eu vou ter que... Desculpa, eu gosto dos bichinhos, mas tem uma abelha aqui agora no meu ouvido. Só ser picado aqui. Aula ao vivo, ó. Mico da aula, hein? Mico da aula de hoje já está garantido, hein, pessoal? Mas vamos lá. Então, como eu ia dizendo, acontece isso, eu até perdi o raciocínio. Acontece isso. A gente vê, né? O que eu quero dizer assim, a gente cansa de ver esses contratos de empresa terceirizada que fala assim. Tem uma cláusula que fala: se o condomínio for processado, a empresa vai te dar um advogado para defender o condomínio, né? Entendeu? A empresa terceirizada foi processada, ela vai defender a empresa, e ela também vai defender o condomínio. Aí eu pergunto para vocês: qual defesa esse advogado da empresa terceirizada vai fazer? Ele vai puxar a sardinha para o cliente dele, né, que é a empresa terceirizada, ou ele vai puxar a sardinha para o condomínio, que não é o cliente, está entrando de tabela aí, né? É lógico que ele vai puxar a sardinha para a empresa terceirizada. Então, eu tive um cliente que teve um problema com a construtora, uma obra de fachada,
a gente rescindiu o contrato com a construtora, porque ela atrasou a obra, tal, teve uma série de problemas, e aí ela não pagou os direitos dos obreiros, né? Que subia lá no prédio, lá. Aí o que eles fizeram? Processo trabalhista. E eles processaram quem? A construtora e o condomínio, porque é o local onde eles prestam serviço. Gente, o condomínio, eu não sei se eu já falei isso nas outras aulas, é um tomador de serviços, tá? O condomínio contrata. Então, os serviços são realizados aonde? No condomínio, dentro do condomínio. Então, para fins de impostos, direitos trabalhistas, é o local da prestação de serviço que configura o vínculo de responsabilidade. O que significa isso? Você prestou serviço naquele condomínio, aquele condomínio é responsável por quem está prestando serviço lá dentro, entendeu? Então, o cara ia fazer a fachada, ele nem morava lá, mas ele fazia a fachada no condomínio, então ele processou o condomínio, vocês estão entendendo? E aí, o que acontece? Essa síndica, eu lembro como se fosse hoje, ela falava assim, Alexandre, que eu fazia assessoria mensal para ela, né? Ela falava assim, eu vou economizar, não preciso de advogado, achando que estava fazendo um bom negócio, né? Porque a construtora, o funcionário processou a construtora, mas eles falaram que vão me dar um advogado. Aí eu falei, legal. Aí eu perguntei se ela era trouxa, né? Eu falei, você é trouxa? Aí ela olhou assim, eu falei, porque é isso que eles estão fazendo com você, te fazendo de trouxa. Porque vai que a empresa contratada não paga os direitos do trabalhador, o juiz do trabalho não está nem aí, tem o condomínio no polo passivo, quem é que vai entrar na dança? Vocês entenderam? E ela achando que estava fazendo um negócio da China, né? E aí eu cobrei, gente, uma mixaria para representar o condomínio, acho que era uma mixaria, só para representar, a gente acabou fazendo a defesa do condomínio, né? Em caso da construtora aí, você foi citado, né? São dois réus, né? Condomínio e construtora, né? Esse exemplo que eu estou dando. E pasme, a construtora fez acordo e ela descumpriu o acordo. Olha que legal. Então, o condomínio ia entrar pelo cano de um jeito ou de outro, tá? Então, esse é um pequeno exemplo. Esse é um pequeno exemplo para vocês entenderem que a terceirização, vocês são solidários, tá? Vocês vão junto com o mau prestador que está dando problema para o condomínio. Então, eu já coloco isso como uma desvantagem, né? Porque a gente está num quadro aqui de vantagens e desvantagens. Então, a gente pode citar que as desvantagens é que você não se livra dos processos trabalhistas, né? Você não se livra. Se a empresa quebra, você não se livra, tá? Mas as vantagens são as economias. Muitas vezes, você esvaziar uma folha, né? Sabe o que acontece, gente? Existem empresas de terceirização que vocês, por exemplo, portaria virtual, né? Vamos falar de portaria virtual bem rápido. Vai lá, Moisés, depois eu concluo. Pode falar. Não, só para ratificar a importância da avaliação do contrato preventivo, né? Eu estou aqui anotando tudo que você está falando aí, porque a gente vai começar a entrar nesse processo. A gente está tirando CLT e está introduzindo até o ano que vem a terceirização, né? E vamos reduzir de 4 para 2. Então, a gente fez algumas contas, assim, foi o que tu falou, vai ter uma considerável diminuição na folha, mas, assim, confesso que não sabia que nós não nos livraríamos dos processos trabalhistas e casos e problemas que possam vir com a empresa que a gente estiver contratando, né? Então, ratificar aí a necessidade realmente de uma avaliação de contratos, de pesquisar, né, o histórico da empresa, isso aí. Então, é porque eles prometem isso, né? A terceirização veio com essa promessa, essa falsa promessa, né? Gente, assim, né? Não estou dizendo que se a empresa terceirizada for processada e ela arcar com as responsabilidades com quem ela está processando, o condomínio não vai ter dor de cabeça, porque, em regra, você contrata uma terceirizada para não ter dor de cabeça, não ter prejuízo, né? Não estou dizendo que isso não vai acontecer. Vai, se tudo der certo, a terceirizada não vai te dar dor de cabeça. Mas o que a gente costuma ver são empresas terceirizadas fundo de quintal, né? Que não suportam os encargos tributários, os processos trabalhistas, e a corda acaba estourando do lado do condomínio, entendeu? Então, assim, vocês têm que ver a terceirização com bons olhos, mas vocês têm que cuidar. Vocês não podem esquecer, essa é a mensagem da aula, não pode ligar o dano, você sabe assim? Empresa terceirizada, não vou ter dor de cabeça. Não,
cuidem observem, por exemplo, a empresa terceirizada, ela paga os impostos, vocês têm o direito de exigir, sabia disso? Os funcionários prestam serviço no condomínio. Deixa eu ver aqui, ó, a contribuição, deixa eu ver se vocês estão pagando os impostos certinho. Eu lembro dessa mesma empresa de fachada, o Moisés, que eles não estavam pagando o ISS, que é o imposto estadual aqui em São Paulo, chama ISS, né? Imposto sobre Serviço. Tem outros municípios que é ISQL, tem um nome meio comprido, mas é Imposto sobre Serviço. E aí, o fisco vai para cima de quem? Então, não adianta ter uma cláusula bonita lá no contrato que nós iremos pagar. Lógico, quando você for demandado, você vai alegar isso na justiça. Ó, primeiro cobra dele, depois cobra do condomínio. Mas o juiz não está nem aí. Vocês são solidários, né? Vocês são irmãos. Ele vai tuchar no condomínio. E sabe por que a juizada gosta do condomínio? Porque o condomínio, eu já falei para vocês, é a única empresa que não tem falência. O condomínio todo mês arrecada. O juiz pode mandar penhorar a arrecadação de vocês. Todo mês os condomínios não pagam um boleto? Ele sabe que tem grana lá. Vocês acham que o juiz é bonzinho? O juiz gosta de vocês? Ele quer tirar o processo da frente lá no fórum dele, ele quer resolver um a menos, entendeu? Ele não tá nem aí para vocês. Às vezes a gente chega no processo, fala pro juiz, chora lá, ele fala, meu amigo, o importante é o trabalhador, né, que vai ficar sem o salário dele, né, o condomínio que corra atrás. Eles falam assim pra gente. E é verdade. Então é isso, falamos das férias, né, que se você quiser substituir um funcionário na terceirizada, é só mandar o funcionário. Em caso de portaria virtual, então, eu estava falando de portaria virtual, né, antes de falar trocar uma ideia com o Moisés, e aí, Moisés, a portaria virtual, ela reduz custo, tá? É uma hipótese de terceirizada que o negócio cai drasticamente, porque, na verdade, você está eliminando as horas extras, né, que é o que a gente vai falar agora, né? Você não paga hora extra na portaria virtual. Funcionário orgânico ou terceirizado, se ele passar do horário, que a gente vai ver daqui a pouco, você vai ter cada hora vai aumentando a folha e os encargos, né, trabalhistas, tal. Então, assim, eu vejo com bons olhos algumas... Você pode mesclar? Uma pergunta que me faz, eu posso ter metade do meu condomínio funcionários orgânicos, contratados direto pelo condomínio, e a outra metade empresas terceirizados, CNPJ, prestadores de serviço? Você pode mesclar. Às vezes você tem um zelador orgânico, que você gosta muito do zelador, ele faz um excelente serviço, conhece todo mundo, e às vezes você tem um pessoal da limpeza, que é da empresa terceirizada. Às vezes você tem uma portaria virtual, né, e você tem funcionários da limpeza, como é que fala? Próprios, né? Você pode fazer uma mistureba. O importante é vocês prestarem um bom serviço para o condomínio, né? Eu tô falando baixo? Meu áudio tá baixo ou tá bom? Tá bom? Que eu abaixei o volume aqui, não sei se mexeu no áudio. Tá bom, né? Para mim tá bom. Tá legal? Tá. É que as primeiras aulas eu tava meio que gritando, né? Aí eu coloquei só um fone agora. Acho que agora eu não tô gritando mais, tá bom? Se tiver baixinho o meu microfone, vocês me avisam. Existem administradoras virtuais também, administradoras próximas ao condomínio, né? Eu falo administradora, tem plataformas, né? E, assim, serviço terceirizado tem de tudo, né, gente? Tem advogado terceirizado? Deve ter, né? Serviço remoto, normal. Os síndicos também podem mesclar, acabei de falar. O problema e as vantagens, já falei, né? Porteiro que dorme no posto... Às vezes, nas aulas, eu ia lembrando de uns exemplos, eu escrevi aqui nos slides, né? O caso do porteiro que dorme no posto de serviço fragiliza a segurança, né? Então, quando eu falo nesse slide, eu quero me referir ao seguinte, na portaria remota, o porteiro não dorme, porque é um ambiente em que tem vários funcionários ali, eles vão intercalando, né? Então, já na portaria orgânica, o porteiro está sozinho lá, né? Então, ele acaba dormindo à noite. Assim, né? Estou falando que geralmente acontece, né? Dos problemas, e fragiliza a segurança. Então, quem é de portaria virtual defende isso, que dá segurança, né? Teve uma aluna do curso, não vou expor quem é, lógico, né? Mas ela me perguntou no privado, ela falou, no meu condomínio tem ela até falou do advogado dela, ela falou, a minha advogada falou que eu não posso trocar a portaria virtual, passar a portaria do meu prédio orgânica para virtual, porque eu recebo um processo. Ela falou isso. Aí eu expliquei para essa aluna que na época que eu trabalhava no sindicato, lá no Secov, e vocês sabem que existe briga de sindicato, né? O sindicato, cada sindicato briga contra, porque quer arrancar dinheiro
do cada um quer puxar o sindicalizado para o seu lado, né? Então tem uma briga enorme lá. Eu era na época do Secov, teve uma briga com o Sindiconde, né? O Sindiconde queria pegar a carteira do Secov, uma confusão. Mas o fato é assim, os sindicatos, eles representam as categorias, né? Então, seja o patronal quanto dos trabalhadores. Então, a confusão que deu foi os sindicatos dos porteiros, que queria processar, na época, né, eles entraram com essa discussão, das empresas de portaria virtual, porque estava esvaziando a categoria, entendeu? É que nem os taxistas, lembra? Que entraram com ação contra o pessoal que é de aplicativo, porque eles estavam perdendo a profissão. Aí o pessoal da portaria virtual, remota, falou, não, a gente está contratando justamente os porteiros para trabalhar lá com a gente. Só que é lógico, né? De centenas de condomínios teve demissão em massa, né? E não é a mesma quantidade que está lá na portaria. Eu acho que ela quis dizer isso daí para minha aluna, né? Que poderia ter processo e tal. Mas eu entendo que não, gente. A portaria virtual é um direito seu. Você contrata o profissional que você. E se você não quiser contratar, se você quiser mandar embora os porteiros, você não tem esse direito? Então, eu acho que aí é uma briga sindical, aí é uma questão que não faz muito sentido, né? Você não poder. Quer dizer que eu quero contratar uma portaria virtual no meu condomínio, não posso, senão vou ser processado. Essa história tá meio esquisita. Professor, posso dar uma opinião? Pode, lógico. Rapidinho. Por favor. Aqui nós, há 6 anos, era portaria presencial, né? E aí eu relutei bastante, eu estou 3 anos de síndica aqui, era contra a portaria virtual. Tem 8 meses que nós instalamos a portaria aqui, né? Uma empresa muito boa. Eu falo assim, eliminou 90% dos problemas que eu tinha. Foi ótimo. Eu recomendo assim para todos. Acabou fofoca, acabou morador querendo comprar bolinho, dar para porteiro para tirar informações, acabou esse negócio de dormir, acabou tudo. E nós locamos, o que pegava aqui é que a preocupação era dos moradores não receber as mercadorias, né? Mercado Livre e tudo mais. Aí nós locamos um armário inteligente. Maravilhoso. Armário inteligente, isso. Só para fazer um parênteses. Pessoal, o armário inteligente, o próprio condômino, ele tem o acesso, né? Às vezes até informa se chegou correspondência no celular, não é isso? Tem umas coisas digitais muito modernas. Então, assim, a função é otimizar recursos, né? Porque o condomínio gasta muita grana com o pessoal. Eu sei que essa aula aqui vai demitir muitos profissionais, mas, gente, o mundo está assim, cada dia está otimizando mais. A gente está entrando na inteligência artificial. Daqui a pouco o professor é um robô aqui. Será que vai ser inteligência artificial? Não sei. Mas o fato a gente tem que se adequar, e o bolso dos condomínios, a folha de pagamento dos condomínios representam 60%, 70%, 80%, tá? Do que arrecada. Aí o condomínio não sobra dinheiro para fazer mais nada. É uma realidade triste. Por quê? Você vai aumentar o condomínio reclama. Aí você fala, só tem uma forma, mexer na portaria. E aí cai em 1/3 é o valor da folha. E assim, eu já tive condomínio, viu, Edna? E foi uma relutância muito grande por conta dos idosos e das pessoas que tinham medo de assalto. E por incrível que pareça, gente, eu não estou vendendo serviço de portaria virtual, que fique claro, tá? Não estou ganhando nada com isso. Mas assim, eu vejo com bons olhos, e eu acho que vocês podem ir migrando. Por exemplo, eu vou falar de um condomínio que eu morei, tá? No começo, a gente só tomava processo trabalhista. E aí eu falei para o síndico, que foi aluno meu depois, falei, a gente foi para uma assembleia, eu já queria virtual, e ele, não, vamos com calma. Aí o que ele fez? Ele pegou um manutencista, ele mandou a portaria ir embora, pagou todo mundo, bonitinho, tá? Vocês podem fazer esse planejamento, viu? Rescindiu com os orgânicos, não, na época era terceirizada, desculpa, e era um processo atrás do outro. Aí o que ele fez? Ele colocou um manutencista da empresa terceirizada, ainda ficou, mas tirou todos os porteiros e ele automatizou a portaria. Então, cada condomínio abria, tinha senha, tudo segurança, câmeras e tal. Ele nem precisou pagar uma portaria virtual, que é mais cara. Ele automatizou. E aí, o ajudante geral, ele fazia de segunda a sexta, horário de 8 horas, né? E ele tinha 2 meninas na faxina. E aí, depois, ele tirou uma menina, ficou 2 funcionários só. E dão conta. E aí, no sábado, ele trabalha meio período, que é para receber as encomendas, né? Então, assim, gente, mas depois, se chegar a encomenda depois da 1 hora no sábado, aí é problema seu,
você quando vai contratar alguém, chamar uma encomenda, você fala, ó, só pode entrega no condomínio sábado até meio-dia, porque lá não tem portaria, não tem ninguém para receber. Senão o síndico acaba fazendo a função, né? Que é assim que acontece. Então, Mas esse gente, armário, desculpa, esse armário locker, ele é maravilhoso, você maravilhoso. coloca no grupo depois para a gente conhecer. Ele cabe em encomendas grandes, assim, se a pessoa comprar, tem um tamanho, né? A gente loca ele, paga R$ 400 por mês, por 18 portas. Tem as portas pequenas, médias e grandes. A pessoa comprar uma televisão lá, ele de repente entra ali. É um painel que o rapaz entra, digita entrega, digita o código, nós temos o aplicativo no celular, na hora que ele fecha essa porta, nós já recebemos um código. Isso é tudo filmado, porque é a portaria virtual, né? Legal. Então, assim, você recebe o código, você vai, desce, digita e retira a sua mercadoria. Nós locamos aqui 18 portas. Então, é pequena, média e grande. Aí a gente fez uma distribuição de 4 grandes, médias e pequenas. Mas é maravilhoso, eu super recomendo. Você manda para o grupo aí para o pessoal conhecer, tá? E é isso, vocês têm que pensar em soluções. Então, assim, o iFood, né, com a pandemia, deu muito essa situação, né? Então, você tem que ter alguém para guardar as mercadorias, ter um prazo de entrega, tudo, né? Organizar. Se você organizar, não dá problema. Não, não dá. Então, a questão é a organização. E esse medo porque o porteiro, o zelador, né? Eles conhecem os moradores, né? Então, ficava sempre essa situação, vai entrar ladrão e tal. E aí a gente descobriu que, na verdade, o ladrão entra com o mesmo pessoal, porque eles cochilam e tal, né? É a falha humana, né? E é isso, a distração e tal. Então, gente, vamos modernizar na medida do possível e vai fazendo isso, vai graduando. Então, a gente tirou a terceirizada aos poucos, vai mesclando, não faz uma coisa abrupta, porque às vezes os condomínios vão sentir. Precisa fazer assembleia para aprovar a alteração de administradora, terceirizada, portaria. Assim, gente, eu recomendo que faça. Por quê? Porque vai mexer na rotina dos condôminos, vocês entendem? Então, vocês têm que explicar. Então, assim, eu recomendo que faça, que aprove em assembleia. Todos os assuntos que são, que possam gerar problemas, apitou o apitinho aqui para vocês, isso pode dar problema? Assembleia. Sempre, entendeu? Na dúvida, assembleia. O escudo de vocês é assembleia. Eu normalmente vou falar do meu condomínio, mas eu nunca falo o nome do meu condomínio, nunca falo o nome do meu síndico, falo o nome de ninguém, tá? Para não dar processo. Mas lá no meu condomínio, tá? Hipoteticamente falando, o síndico, ele mandou embora a administradora e não fez assembleia. Ele teve um problema lá com a administradora, não gostou dela, mandou embora. Inclusive, eu fui um dos opositores, eu não queria que a administradora saísse, porque eu gostava da administradora, mas, enfim. Aí eu falei, ele já contratou uma outra administradora. E eu tô dando exemplo assim, gente, eu sei que tem administradores no grupo, mas qualquer profissional, tá? Terceirizado, advogado, enfim. E aí, qual que foi o vacilo dele? Não convocar a assembleia. Aí muitos moradores questionaram, não pode. Por que mandou embora? Porque assim, tem rescisão de contrato, pode ter multa, né? E a gente quer saber o porquê. Afinal de contas, sou eu que pago, né? O síndico tem todo o direito de falar, olha, não gosto de trabalhar com esse profissional por causa disso, e não me sinto à vontade, prefiro outro, que vai ser mais efetivo. Às vezes, Alexandre, mas nem mudou o preço, eu não aumentei o condomínio, o síndico é o gestor, então ele trabalha com quem ele quer. Tudo bem, mas faz uma assembleia, pelo menos para pegar a aprovação dos condôminos. Inclusive, está no Código Civil isso, né? Tem uma parte aqui do Código Civil que fala das assembleias. O síndico pode transferir a outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, parágrafo 2º, tá? Do artigo 1348. O síndico pode transferir as funções administrativas mediante a aprovação da assembleia. Então, ele vai transferir as funções administrativas, vai contratar uma administradora, um advogado, um contador, funções administrativas, portaria, tudo, né? Salvo disposição em contrário na convenção. Pode ser que tenha convenções que proíbam, né? Às vezes vocês têm que olhar. Então, assim, ele passou por cima da lei, passou por cima da Assembleia, e agora ele vai fazer uma Assembleia para ratificar a contratação da administradora que ele fez. Quer dizer, eu vou chegar na Assembleia, ele não vai gostar, porque ele já está meio assim comigo. Eu vou levantar a mão e vou falar assim, então, essa pauta está prejudicada, porque se você já rescindiu com a administradora, não faz o menor sentido você fazer uma assembleia agora para ratificar uma coisa que você não fez no passado.
essa pauta está prejudicada, já mandou embora, acabou, não tem nada que os condôminos ratificar. Na prática, ele quer ratificar para não ter dor de cabeça, né? Essa é a verdade. Mas assim, gente, é só uma opinião. Se vocês já contrataram profissionais sem assembleia, depois quer ratificar, é sempre bom ratificar. Mas o ideal é vocês compartilhar as decisões na assembleia, para depois... Opa, faltou um aluno entrar aqui. Para depois ninguém vir questionar. Porque, por exemplo, um dos questionamentos que fizeram para esse meu síndico, gente, na verdade, estou só falando hipoteticamente, tá? Não estou falando o nome de ninguém. Um dos questionamentos foi justamente esse. Às vezes o síndico indica os profissionais que ele trabalha, né? E a gente já falou nas aulas passadas dos 10%, né? Então, tem muita empresa que dá uns 10% para o síndico pela indicação. Então, a gente sabe que acontece essas coisas. Às vezes, a gente não pode levantar falso, né? Senão responde processo. Não estou acusando ninguém. Mas fica essa desconfiança. Por que você trouxe o seu profissional, né? Porque quem indicou a empresa, né? Então, eu recomendo que vocês deixem o processo seletivo com os condôminos. Vocês podem trazer empresas, mas as pessoas têm que saber quem indicou. Eu já não prestei serviço para condomínio por causa de indicação, vocês acreditam? Uma vez eles perguntaram, quem é que indicou fulano? Ah, foi fulano. Ah, então não quero. Eles nem se preocuparam com o meu serviço, se eu sou bom, se eu sou ruim. Às vezes por causa da indicação eu me queimei. Porque o cara que indicou fez algum problema lá e aí eu fui junto. Sabe assim? O cara fez um péssimo trabalho e eu, pela indicação, eu acabei entrando na dança. É complicado. Tudo bem? Bom, já falei tudo de terceirizada, tá? Solidário, etc, etc. Vamos para a aula trabalhista? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Enquanto isso, eu vou fechando aqui o slide. Vamos abrir o trabalhista. Enquanto ninguém vai falando. Gente, o trabalhista, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Eu estudei para dar essa aula, né? Como eu já falei, eu atuo mais na área civil, tá? Não tenho vergonha de dizer. E também atuo na área tributária, um pouquinho. Comecei na área tributária. Porém, se por um acaso, né, tiver alguma informação aqui que eu precise complementar depois, tá? Não tem problema. Eu vou ajudar vocês aí lá na frente com alguma dúvida que ficar, que eu não consiga responder, tá bom? Porque é que nem na medicina, né? A gente tem profissionais especializados em todas as áreas. Então, você nunca vai achar um advogado que sabe tudo, né? Então, o cara sabe tributário, trabalhista, civil, sabe de engenharia. Eu estava conversando com o Cláudio esses dias, e ele falou, nossa, você sabe muito de engenharia, né? Eu falei, por conta do contato que eu tenho com vocês, né? A gente acaba aprendendo um pouquinho. Mas eu não sou engenheiro, né? Tem que fazer faculdade de engenharia, fazer uma pós, né? Sei lá. Então, é isso que eu falo para vocês, tá? Às vezes eu vou passar essa aula para vocês, eu estudei para fazer essa aula, mas se tiver algum assuntinho aqui que deu algum problema, depois eu me comprometo a ir atrás da informação, tá bom? E aí passar para vocês a informação corretamente, sem nenhum prejuízo, tá bom? Então vamos juntinhos? Eu gosto de ser claro com meus alunos, né? Ser bem honesto. É que nem um professor que foi dar uma aula lá de uma matéria que ele nunca dava, falou uma bobagem lá. Os alunos, teve um caso desse uma vez. Aí os alunos ele estava cobrindo a matéria de um outro professor, uma confusão. Vamos lá, gente, vamos juntos? Podemos? E essa aula todinha eu montei em cima desse livro aqui, ó, do meu colega, o doutor Carlos Alexandre Cabral, que é um colega meu, que cedeu esse livro aqui para a gente também. Eu montei a aula totalmente em cima dele, tá? Peguei emprestado aqui os exemplos dele, vocês vão ver. E outra coisa, se vocês precisarem conversar com o professor que eu indico aqui no curso, tá? Depois eu vou passar o contato certinho deles, tá? Se vocês precisarem fazer alguma consulta, eu sempre compartilho o contato dos meus colegas, tá bom? Então, galera, sem enrolação, vamos lá. Fale um pouco sobre notas fiscais e retenção dos impostos. Já vou chegar lá. Isso daí é na aula tributária, amanhã. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Tá bom, Neide? Dá uma segurada aí, senão eu antecipo o assunto. Ó, quando a gente fala de funcionários para o condomínio, tá? Deixa eu tô com o slide certo aqui. O que acontece, tá? A gente já falou de terceirizados, só que assim, todos eles, isso é óbvio, né? Tem algumas coisas óbvias que eu vou passar mais rápido.
todos eles precisam passar, ser contratados submetidos à CLT, né? Vocês sabem disso, né? A consolidação das leis do trabalho, né? Então, seja empresa terceirizada, seja funcionário orgânico, o funcionário vai ter a carteira assinada, né? E hoje, vocês estão acostumados com o e-social. Vocês já conhecem o e-social? Todo mundo já está familiarizado? O e-social, agora tudo é online, né, gente? Então, hoje, você precisa, através do e-social, né, passar para o governo, para os ministérios, né, do trabalho, etc., INSS, eles estão tudo interligados. Vocês sabem disso, né? Então, hoje, a Fazenda está interligada com o INSS, que está interligada a todos os órgãos, eles estão tudo assim, ó, é uma rede de informações. Porque antigamente, na Justiça do Trabalho, principalmente, quem é mais antigo vai lembrar disso, né? Você tinha Ministério do Trabalho, assim, você tinha que levar lá algumas coisas, né? O RH, tudo. Então, hoje o negócio está assim, ó, tá uma teia de aranha, você não tem para onde escapar. Então, quem é de administradoras já fez curso sobre rede social, sabe o que eu estou falando? Teve o CAGED, né, também, né? Então, o CAGED, ó, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Então, o governo, ele quer saber quem está sendo contratado, quando está sendo contratado, o nome da pessoa, o CPF, a data da admissão, o salário, enfim, ele quer saber tudo, né? Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Diga lá, Moisés, por favor. Não, só para saber, o e-social, então, ela é uma junção, né? Uma fusão que diz respeito às informações. É o quê? Ministério do Trabalho, Receita Federal, INSS, tudo isso? O e-social, o que acontece, ó? O que quer dizer a sigla e-social? Só para você, às vezes o síndico, ele não mexe com isso, ele sabe porque passa para administrador, às vezes não sabe, né? Então, o que vai acontecer? Esse programa aí, ó, eu vou falar o nome certinho aqui para vocês. Vou até tirar do próprio livro, só um minutinho aqui, ó. Eu estava até separando isso aqui para falar para vocês. Vamos lá. Depois eu vou passar também um material aí para vocês verificarem. Ó, o e-social, aqui, ó. Ele é um registro do empregado, tá? Você vai registrar o seu empregado através desse sistema, que chama e-social, que é uma portaria do Ministério do Trabalho, né? A portaria 671, tá bom? Então, ela diz no artigo 17, o empregador já obrigado ao e-social que optar por não realizar o registro dos empregados por meio eletrônico, anotará nos mesmos prazos as informações previstas no artigo 14 em livro ou ficha. Então, o que ele vai anotar? Né? Ele vai anotar, por exemplo, você tem prazos, né? Para prestar, é um sistema que você vai prestar informações online para o fisco, tá bom? De funcionários que você está contratando pelo condomínio. Então, você tem prazos, por exemplo, ó, eu vou só dar alguns exemplos, tá? O registro do empregado, né? Até o dia anterior ao início das atividades. Um dia antes do funcionário começar a trabalhar, o que você tem que mandar de informação? Número do CPF, data de nascimento. Você vai mandando poucas informações, mas nas datas certas. Data que você admitiu o funcionário, matrícula do empregado, categoria do trabalho, conforme classificação, natureza da atividade, se é urbana, rural, o código CBO. Vocês sabem o que é o CBO? CBO é um código de atividades. Cada atividade tem uma... Zelador, o que o zelador faz? Entendeu? O que o porteiro faz? Então, ele tem um código de atividade. Ó, o valor do salário contratual, tipo do contrato de trabalho, se é por prazo determinado ou não, até o dia 15, aí você manda nome completo, sexo, graduação, endereço, descrição do cargo, descrição do salário variável, nome, dados cadastrais dependentes, você vai prestando informações de acordo com alguns prazos, entendeu? Até o dia 15 do mês seguinte, né? As alterações cadastrais, gozo de férias, afastamentos por acidentes, vai indo. Do 16º dia do afastamento, por acidente, doença, tem alguns prazos que você tem que cumprir, tá? De imediato, ó, o acidente de trabalho ou doença profissional que resulte em morte. Então, você tem que comunicar imediatamente, tá vendo? Afastamento por acidente, você tem que comunicar imediatamente. Até o primeiro dia seguinte ao da ocorrência, acidente do trabalho e a doença profissional que não resulte em morte. Então, se ele tiver um acidente que não resulta em morte, é o que está dizendo aqui, né? Até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, né? Então, assim, gente, é uma série de responsabilidades e fala o seguinte, ó, a redação do artigo 47 da CLT prevê multa de R$3.000 por empregado não registrado,
tá? Então, o condomínio, ele tem que registrar, tem que comunicar, e ele pode sofrer multa, tá bom? Se ele não fizer essa comunicação ao governo, legal? Depois, se eu achar algum material complementar, eu vou mandando para vocês. Bacana? Alguém quer falar alguma coisa? Fique tranquilo. Quem chegou atrasado, não tem problema. Diga lá, Simone. Pode falar. Boa noite. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando você fala que tem que contratar todos os funcionários, eu tenho folguista, porque eu tenho serviço de praia. Ah, entendi. Então, todos os dias a gente tem que levar as cadeiras para a praia e tal. Então, quando os meninos têm folga uma vez por semana, então eu preciso de um folguista. Só que eu não contrato esse folguista como funcionário. É uma empresa Folguista, de empresa, né? De terceira, empresa de... Não, Não? não é empresa. Eu faço uma contratação de recibo mesmo, e são 3 dias por semana, Tá. né? Ele ganha R$ 120 por dia, né? Uhum. E ele substitui a folga dos funcionários. A folga do... aí a gente vai entrar nisso. A gente vai falar daqui a pouquinho. Eu tenho aqui umas escalas. Então, dependendo da escala, você vai ter que contratar um funcionário só para fazer, como folguista, né? Para cobrir o dia que aquele funcionário tem que fazer a folga dele, porque você não tem ninguém para substituir ele, não é isso? Oi? Me ouviu? É isso mesmo. Eu vou chegar lá. Eu Tá tenho bom, aqui nos slides, aí a gente vai falar do folguista, fechou. Mas é isso mesmo, é um funcionário para cobrir, né? Então, eu digo porque tem empresas que têm serviços temporários, lembrei o nome. Empresa para serviços temporários, né? Que às vezes você tem essas empresas que fazem isso, elas têm esse pessoal aí para substituir, para serviços temporários, eventual demanda, né, que você tenha, tá bom? Vamos junto. Então é isso, gente, tá? Outra coisa, você tem que abrir o PIS do funcionário, tá? O PIS, né, que é um programa de integração social, se o prestador não tiver, você pode abrir, tá? Você pode fazer. Tem algumas providências que vocês vão fazer junto a contador, tá bom? A gente fala RH, né? Mas tá atrelado aí se você tiver um contador, ele vai te ajudar também, tá bom? Para saber se o novo funcionário está recebendo seguro-desemprego, né? Às vezes ele está sendo contratado, mas ele está saindo de uma empresa, ainda está recebendo seguro, né? Então, o governo quer saber, né? Para o cara não receber dinheiro, né? Enquanto está recebendo seguro, todas, tá? Vamos lá. Contribuições, eu vou assim, devagarzinho, tá bom? Vamos juntinhos. Contribuições. Quando a gente fala de contribuições, eu me lembro muito na época do Secov, tinha uma briga sindical sobre essas contribuições, né? Vocês recebem cartinhas de sindicato falando que representa os condomínios, aí vocês ficam na dúvida, paga, não paga, né? Às vezes recebe dos dois, né? Os dois sindicatos cobrando, aí você fala, pago para quem? Quando vocês tiverem dúvida para quem vocês pagam, para quem vocês têm que pagar as contribuições, vocês fazem aquilo que a gente chama de consignação. Você vai consignar, você deposita lá em juízo e manda eles se matarem para receber a contribuição, que aí não é problema seu, tá bom? Mas você tem que pagar. Mas assim, vamos lá, o que tem que pagar? Alexandre, contribuição sindical. A contribuição, 3 tipos de contribuição. É tanta contribuição, né, gente? A sindical é um dia de trabalho, correspondente a um dia de trabalho, tá? Ela não é mais obrigatória, ela é facultativa, tá? O empregado pode pagar ou não, tá? Mas é facultativa. Geralmente tem um terminho, se ele não quer pagar, ele assina, né? Todas essas contribuições, elas passaram a ser facultativas. Você paga se você quiser, não é mais obrigatória, tá bom, gente? Então, a sindical, a confederativa, o que é a confederativa, né? Também depende da doença do funcionário. A confederativa, ela é fixada por uma Assembleia Geral do Sindicato, tá? Da confederação. A contribuição assistencial só é exigida dos filiados ao sindicato, tá bom? Então, o que acontece? Aí surgiu também a assistencial. Sabe aquele negócio quer se filiar ao sindicato? Você vai ter benefícios. Às vezes, o funcionário, ele é filiado a um sindicato para ter benefícios, né? Colônia de férias, cursos. Então, ele recebe uns benefícios, dentista, né?
Então, se ele é afiliado, né, se ele se filiou a esse sindicato, aí ele tem uma assistencial, mas é tudo voluntário, tá vendo? Então, ele tem que ter... E assim, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Não pagar sindicato não é inteligente, tá? Antigamente as pessoas achavam, é uma fonte de arrecadação. Porque quem é que vai defender os interesses da categoria? Fala para mim. Porque você tem lá o patrão, né, o condomínio. E quem vai defender o trabalhador? Você acaba esvaziando, né? Você tem que ter os dois órgãos, né, para defender, cada um defender o interesse do seu, né? Então, quando você esvazia esse sistema sindical, que é o que está acontecendo hoje, você não tem representatividade. Ou quando tem, você tem um sindicato que diz que representa a categoria, mas não representa, está lá só para arrecadar o dinheiro, que é o que aconteceu no passado aí, uma briga sindical. Então, assim, a gente tem que reforçar os sindicatos, tá, gente? Lógico, não é sindicatos picaretas, mas a gente tem que fazer esse reforço, tá bom? Olha, o vínculo de emprego se dá mediante a carteira de trabalho. Então, a gente tem que fazer as anotações do funcionário. O funcionário pode trabalhar sem registro em carteira? Não, tá? Tem que realizar o registro de carteira e devolver a carteira em até 48 horas, tá, gente? Então, não trabalhem, não tenham funcionários, porque se tiver alguma autuação, aparecer alguém aí, vocês podem ser autuados, né? Tá bom? Há situações de reconhecimento do vínculo sem carteira, tá? Então, o que acontece? Alexandre, o meu funcionário trabalha aqui no condomínio não sei quantos anos e não é com carteira assinada. O fato dele não ter carteira assinada não significa que ele não possa requerer o reconhecimento do vínculo trabalhista, né, na Justiça do Trabalho. Ele só precisa provar subordinação, que ele tem alguém mandando nele, dando ordem, faz isso, faz aquilo. Não eventualidade, ele não está no condomínio de vez em quando. Ele trabalha lá de segunda a sexta, né? A pessoalidade, o que é a pessoalidade? Ele trabalha, ele não manda o irmão no lugar dele, é ele mesmo que presta o serviço, entendeu? E a onerosidade o que é? Ele recebe um salário. Então, se ele comprovar essas 4 situações, ele tem o reconhecimento do vínculo empregatício, porque isso aqui é um vínculo empregatício, entendeu? E não é difícil comprovar tudo isso, tá, gente? Não é difícil. Hoje os funcionários levam o celular no bolso, né? Tiram foto. Então, quem é síndico que tenha funcionário não registrado em carteira, com os direitos trabalhistas certinho, se acham que não vai dar algum problema, vai cair do cavalo, porque mais para frente ele vai entrar com processo trabalhista e aí vai reconhecer tudo para trás, né? Nos últimos 5 anos, tá? Ele tem até 2 anos para entrar com a ação, para reconhecer os últimos 5. E aí vocês vão ter que pagar mais caro, né? Porque aí vem multa, aí vocês vão ter que contratar um advogado trabalhista, porque vai vir uma chapuletada aí, certo? A contratação pode ser realizada por prazo determinado ou de experiência, né? Não pode ser superior a 90 dias, prorrogáveis apenas uma vez, 30 mais 60, passando-se o contrato para o prazo indeterminado. Então, vocês podem fazer um contrato por prazo fixo, né? Ou período de experiência. É aquele negócio, período de experiência, depois acaba, né? O funcionário vai ficando, tal, passou no período de experiência, acaba sendo efetivado, né? E aí fica por prazo indeterminado. Já é muita coisa aqui, todo mundo já sabe, né, gente? Estamos chovendo num molhado aqui, coisas antigas. Trabalho temporário, né, que a gente estava comentando. O síndico poderá contratar empregados temporários para substituir a mão de obra permanente, né? Por exemplo, cobrir férias, afastamentos por doenças. Então, vocês podem contratar um funcionário por um período temporário. Tem período de férias, né? Às vezes tem porteiro que pega férias, você tem que contratar um outro porteiro só para trabalhar 30 dias. É possível? É possível. É a pergunta da colega, na questão da praia, né? Também poderá ser contratado um empregado temporário quando surgir um serviço excedente, imprevisível, tá? Exemplo, quando vocês estão fazendo obra, sabe quando está fazendo obra em condomínio? Às vezes tem muita sujeira, né? Então, vocês às vezes precisam contratar mais funcionário de limpeza por conta das obras, mas é só o período, acabou a obra, manda embora, né? Porque ele foi um período temporário, né? Tá bom? Então, são exemplos aqui, para evitar risco de assalto, às vezes caiu um portão lá, está desguarnecido, você precisa colocar um porteiro ali 24 horas até arrumar, né? Então, é um funcionário temporário, tá?
acabou o período pelo qual ele foi contratado, ele desligado normalmente. A contratação costuma se dar por meio de empresas de trabalho temporário, aquilo que eu estava falando, né? Firmando um contrato com o condomínio, que é o tomador de serviço, no qual se justificará o motivo do trabalho temporário, os valores e o seu prazo de duração, podendo o condomínio, ao final do prazo temporário, contratar diretamente o funcionário. Aí, às vezes acontece, né? O condomínio gosta do funcionário e acaba efetivando, né? Contratando ele para o condomínio. O prazo do contrato de trabalho temporário poderá ser de até 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. O que acontece, gente? O que não pode é o temporário virar definitivo, entendeu? Ou ele é temporário, ou você efetiva o cara. Então, às vezes eu vejo o síndico protelando, né? Então, a lei, ela sugere umas datas aqui, ó, que não pode ultrapassar, senão já deixa de ser temporário, vocês entendem? Pô, 6 meses, o cara tá lá 6 meses, cara, qual que é o motivo da temporariedade? Já é meio ano lá, né? Então, só tomem cuidado, tá? Porque vocês acabam desvirtuando, né? E aí o cidadão vai querer o reconhecimento do vínculo. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Normal? Estão entendendo porque o professor está explicando direitinho. Que bom. Vamos lá. Tá muito bom. Ainda? Tá bom. Funções desempenhadas. O que acontece, gente? Quais são as funções dos funcionários do condomínio, tá? O condomínio, o que ele tem que fazer, né? Quais são as atribuições? Eu acabei de falar do CBO, tá? O CBO é o código da... Deixa eu ver se eu jogo aqui no Google. O que é o CBO? É o código da categoria, né? Vamos ver se aparece aqui, ó. CBO. CBO, será que é isso aqui, ó? Eu estou no Google aqui rapidinho. Classificação Brasileira de Ocupação. Ministério do Trabalho e Emprego. Ó, se vocês jogarem no Google aí, no computador de vocês, joga aí no Google, CBO. Quem tiver na internet, vocês vão ver. Então, assim, é para saber a categoria, né? Cada trabalhador tem uma função. Depois vocês dão uma fuçada, tá, gente? Eu vou colocar no grupo só para a gente não perder tempo na aula. Mas, assim, vocês têm que ver, o que eu queria dizer, assim, vocês têm que ver as convenções coletivas, tá? Os sindicatos das categorias, eles fazem convenções, tá? E nessas convenções, eles vão estipular tudo, né? Eles vão estipular as funções ali, eles vão mexer nessa questão das funções e também vão, às vezes tem na categoria, né, a cesta básica, às vezes tem funcionário que ganha algumas, o sindicato briga, né, para conseguir para os seus sindicalizados ali alguns benefícios, né, plano de saúde e tal. Então, todo ano vocês têm que consultar a convenção da categoria, né, liga lá no sindicato, né, manda aí a convenção, né, que está valendo. Quando eu fiz esse slide, essa aqui está desatualizada, tá? Então, vocês vão ver o que cada categoria exige, né? Porque vocês têm que a convenção, ela adere aí ao contrato de trabalho, vocês percebem? Quando você contratou o funcionário, você contratou ali aqueles benefícios, né? Então, assim, isso é uma outra discussão. Eu acho que eu vou me enrolar se eu falar isso agora. Melhor não falar. Porque às vezes acontece, né? Vai mudando, e aí você vai, eu contratei o cara, agora eu tenho que dar isso, né? Então tem uma discussão aí. Depois, esse assunto, a gente vai, eu vou consultar os estagiários, aí depois eu trago, tá bom? Senão vai dar confusão. Mas o fato é que, o que eu queria falar nesse slide é o desvirtuamento das funções, tá? Você não pode contratar um funcionário e desvirtuar a função dele, ele fazer uma função que é de outro profissional. Isso a gente vê muito no zelador, né? O zelador, por exemplo, aqui no slide está falando assim, ó. Tá desatualizado, tá? Mas vamos lá. Só para usar como exemplo. O zelador é o empregado a quem compete, salvo disposição em contrato individual de trabalho, tá? Tá aqui é genérico. Ter contato direto com a administração do edifício e agir como preposto do síndico. O zelador é o preposto do síndico, tá vendo? Ou da administradora credenciada. Transmitir as ordens emanadas dos seus superiores hierárquicos e fiscalizar o cumprimento, para ver quem vai receber multa, né? Tá descumprindo o regimento. Fiscalizar as áreas comuns, ou inquilinos, né? Dos condomínios. Verificar o funcionamento das instalações. Verificar o funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas. O zelador não vai pôr a mão lá no cano, não vai fazer serviço de manutencista, gente. Ele não é encanador. Vocês entenderam? O meu zelador vai lá mexer no elétrico. Ele vai ficar grudado lá, vai levar um choque e vai morrer, ele é eletrocutado. Ele tem curso para saber mexer ali?
ele é o eletricista, então vocês tomem cuidado, tá? Porque você está desvirtuando a função dele, e aí pode gerar um acidente de trabalho, porque ele não foi treinado para aquilo, ele não tem habilidade para aquilo. Então, o que eu vejo muito é isso, é desvirtuar a função do funcionário, entendeu? E aí pode dar processo, ele pode exigir acúmulo de função, se ele faz a função de uma outra categoria junto com a dele, entendeu? Porteiros e vigia, ó, cada um tem a sua, cabineiro, assessorista, né? Manobrista, que é os garagistas, ó, manobrista, vou dar a palavra, só isso aqui. Manobrista é um empregado que devidamente habilitado executa o serviço de movimentação de veículos, né, nas áreas comuns, bem como respectivos fregueses e clientes, especialmente nas garagens, corredores de acesso e demais, inclusive zelando pela boa ordem. Tá vendo? Motorista é só quem manobra o veículo. Aí o motorista está lá na portaria fazendo o trabalho do porteiro, sei lá, pode dar um problema aqui, entendeu? Vamos lá. Quem perguntou foi o Wellington. Diga lá, Wellington. Boa noite a todos. Nós temos aqui o nosso zelador e ele tem os seus vencimentos, né? Onde é tudo pago direitinho, dentro do Holerite. Só que lá a gente paga para ele um proporcional à parte, mas em Holerite, de desvio de função. Ou seja, isso garante uma eventual saída dele, um exemplo, e questão de processo. Qual é o adicional que você paga? Que você falou, cortou na hora que você falou. Desvio de função, um exemplo. Se ele. Desvio. A gente paga em Holerite para ele. Um acúmulo de função, vocês pagam, não é isso? Isso, acúmulo de função. Então tá certo. Se ele está acumulando, vocês estão pagando, né? Aí não tem problema. O problema é quando vocês não pagam, né? E aí ele pode vir reclamar. Mas a princípio, vocês estão pagando, indenizando ele pelo acúmulo de função aí que ele está recebendo. Ó, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Alguns casos, eu acho que vocês vão precisar mesmo de uma assessoria trabalhista individual para levantar tudo, entendeu, Ayrton? Para ver as coisas erradas. Às vezes vocês podem estar fazendo alguma coisa errada e agora é a hora de arrumar, né? Consertar isso, para não receber um processo na hora que o cara foi embora. Então, às vezes é bom fazer uma consulta para analisar o seu caso, né? Para ver se todos esses vencimentos que vocês estão pagando está de acordo, entendeu? Por exemplo, a gente vai falar de adicional noturno daqui a pouco. Você sabe que se o cara deixa de trabalhar no noturno, vai para o diurno, né? Ele não tem que receber o adicional, mas o cara já está acostumado a receber o adicional. Ele acha que é de direito. Não, ele saiu de uma função prejudicial, pior, que é trabalhar à noite, e veio para uma função benéfica. Quando ele vem para uma função benéfica, o juiz do trabalho entende que melhorou a situação dele, não piorou. Então, nesse caso, ele não tem direito à indenização. Agora, se piorar a situação dele, tem. Agora, o adicional, ele está contando com essa ideia, eu estou falando, ele está contando com essa graninha, esse extra. O dia que você tira, aí é onde dá problema, porque o cara já está contando com aquela grana. Então, às vezes, o que eu quero te dizer é o seguinte, era bom você dar uma geral nos vencimentos dele, arrumar, pagar tudo certinho, porque tudo que a gente vai falar aqui extras, excepcionais, adicionais. Quando você tira, a folha do cara faz assim, ó, cai. Aí ele começa a surtar, e aí ele começa a ficar incomodado. E muitas vezes você vai ter que tirar todos esses benefícios quando ele não estiver mais fazendo jus a eles. Legal? Elizabeth, pode falar. O zelador pode fazer serviço de jardinagem? Não pode, Danilo. Aí cada um com seu, o jardinagem dá esse problema, né? Boa noite, pessoal. O meu zelador lá, o que acontece? Ele tem conhecimento de elétrica e de hidráulica, né? Então, a gente paga para ele 20% a mais do salário dele, a gente incorporou 20% a mais para ele fazer esse serviço no nosso condomínio. E fora isso, nós temos um outro prestador, ele fica até as 10 horas da noite, e ele também recebe 20% a mais do salário dele, porque ele fica na portaria para o porteiro almoçar e no período da noite jantar. Perfeito. Mas isso tudo registrado, tudo certinho.
Então você não vai ter dor de cabeça. Assim, tudo que for acúmulo, né, que vocês estiverem pagando, ok. O grande problema é quando vocês não pagam, né, e o cara está acumulando, aí é o que vai dar dor de cabeça. Mas está sendo tudo pago, está sendo indenizado certinho, mas vocês vão ver que tem alguns assuntos que não é conveniente deixar você fazer isso por muito tempo, né? A gente vai ver as escalas daqui a pouquinho, e você vai perceber que às vezes vai valer a pena, financeiramente, você ter mais um outro funcionário, do que você ficar viver a vida inteira pagando hora extra, né? Às vezes não vai compensar, porque você paga com multa e tal. Mas tranquilo. É isso aí, gente. Vão compartilhando aqui da opinião, vou aprendendo com vocês também, tá bom? Daniela Santos, quer fazer uma pergunta? Pode falar. Oi, doutor, tudo bem? Boa noite a todos. Na verdade, não é uma pergunta, né? Aqui em Juqueí, a maioria dos condomínios que eu administro, eu dei um conselho para os síndicos e sim, né, não sei, é só uma opinião, gente, por favor. O zelador, ele custa muito caro para o condomínio, né? E, assim, tem condomínios que é pequeno e eles são contratados como zelador, mas o que acontece? Foi o que o doutor Alexandre falou, o zelador precisa de uma equipe. E, às vezes, o condomínio é pequeno e aí você tem que acabar pagando um acúmulo de função para esse zelador, para estar fazendo, né, serviço de jardinagem, piscina e pagando tudo extra. Fora o INSS dele, que é a guia do GPS, que é altíssima, né? Então, a maioria hoje está mandando os zeladores embora e contratando um auxiliar de manutenção predial, porque você não tem que ficar pagando acúmulo de função, o salário base dele é bem menor e também ajuda na questão trabalhista, né? Então, eu estou dando essa consultoria para os síndicos aqui em Juqueí. Legal, tá vendo? Então, assim, ela tá resolvendo a questão do acúmulo de função, né? Vocês entenderam? Porque o zelador acaba acumulando função do manutencista, que ele não é manutencista. E aí é onde dá o problema, né? Acaba saindo mais caro. Então, ela preferiu trocar o zelador pelo manutencista, porque o manutencista faz a profissão dele certinha e não vai dar problema para o condomínio. Diferente do zelador. O zelador não tinha essa atribuição. Vocês vão ver que o zelador, ele é bem genérico as atribuições dele, né? Ele não põe a mão na massa. Troca, faz isso. Ele não põe a mão na massa. Lógico, ele está lá fiscalizando. O trabalho é digno, né? E ele faz o papel do síndico ali, cobrando e tal. Mas às vezes as pessoas querem que ele sobe lá para trocar uma lâmpada, um exemplo. Não é a função dele, entendeu? E pode dar problema, né? Aí ele processa o condomínio e tal. É uma profissão que a gente tá analisando, né? Mas, olha, gente, todo respeito, tem zeladores aqui no grupo, tem gente que faz zeladoria, né? É uma profissão super digna e arruma muito os abacaxi do condomínio, viu? Ele vê onde está a bomba, chama o profissional, às vezes não tem síndico presente, né? O tempo todo, então é o braço direito do síndico aí, tá bom? Eu quero falar da jornada de trabalho da seguinte forma, tá? Que a gente vai falar aqui das escalas. Não sei se vocês sabem, acho que todos sabem, mas assim, né? 8 horas diárias é o máximo que as pessoas podem trabalhar, tá? Na época antiga, que tinha 12 horas de trabalho, a legislação fala 8 horas, tá? No máximo, ou 44 semanais, tá? Nos condomínios, essa jornada de trabalho, em regra, ela é 6x1. A gente vai falar das escalas, tá? Mas, geralmente, a gente vê essa escala, 6x1. O que é 6x1? Trabalha 6 dias e descansa 1, tá? E aí você vai distribuindo as 44 horas da seguinte forma. Exemplos. Você trabalha 8 horas de segunda a sexta e mais 4 horas no sábado. Ou você pode... Aqui vai dar 44 horas, entendeu? Ou você trabalha 7 horas e 20 de segunda a sexta, a sábado, trabalha um pouquinho menos, mas aí você, com descanso no domingo. Então, aqui, ó, essa escala aqui, ó, eu vou mostrar mais para baixo, vocês vão ver, ó, eu tenho um monte de escala aqui, a gente vai falar todas elas, tá vendo, ó? Segura aí as perguntas, ó. Vamos falar todas as escalas importantes. Aqui é só uma introdução, tá? O que eu quero dizer com vocês é assim, mais de 8 horas não pode, tá? E outra coisa, então você pode fazer de 2 formas, com trabalho aos sábados ou aos domingos, aí você vai calcular as horas, vai dar certinho as 44. Gente, o intervalo intra-jornada, o que é o intervalo intra-jornada, tá? Não é o intervalo entre jornadas, tá? O intervalo intra-jornada é o funcionário tem direito a 1 hora de descanso para refeição ou almoço, tá? Não é
uma hora de almoço. Naquela 1 hora, ele é refeição e repouso. E tem algumas categorias que você tem 2 horas, né? Mas, enfim, vamos falar o básico, né? A maioria é 1 hora, e essa 1 hora, ela não pode ser incluída aqui nas 8 horas, entendeu? Então, para o funcionário trabalhar 8 horas, e na verdade, ele vai ter, o horário dele vai ser de 9 horas, porque essa 1 hora não é trabalhada, ela é repouso, né? E esse repouso, aí que está o X da questão. O funcionário tem que gozar desse repouso. Quando é 1 hora de almoço, ele não pode ser interrompido na 1 hora dele, entendeu? E é o que acontece na maioria dos condomínios. O porteiro tá lá comendo a marmitona ali, ó, e atendendo o telefone. Então não pode, é aí onde vocês entram pelo cano, tá? Vocês têm que ter um refeitório, vocês têm que ter um lugar fora da portaria. Por quê? O cara tá lá comendo a marmita, na hora dele, toca o interfone, ele tá sozinho, ele atende. Ó, comendo a marmita e atendendo o telefone. Pois não, ele tá trabalhando. Parece que não, gente, mas hoje os empregados sabem mais do que os patrão, né? Vocês acham que vocês sabem os direitos dos os patrões, assim, os síndicos, né, do condomínio? Eles já se consultaram com advogados. Então, assim, não façam um ambiente que tire o funcionário do ambiente de trabalho. Nem que ele vai comer na rua, se você dá um ticket, sei lá, ou ele vai comer lá no refeitório, fora da portaria. Vocês façam isso, né? Faz ele gozar a 1 hora dele, lá ficar no sol, descansar, se esticar. Ah, não, eu prefiro ficar aqui no ambiente de trabalho. Não, não pode. É porque depois como é que você vai provar que ele não... Entendeu? É complicado. Eu estou dando algumas dicas para vocês, porque depois eles processam o condomínio, eles vão pedir a multa, a hora. Porque, ó, por exemplo, não sendo concedido o período suprimido, tem um acréscimo de 50%. Aí é onde vocês começam a gastar, né? Entendeu? Tem que pagar, é direito. Mas é complicado. Empregados com duração de trabalho contínuo não exceda 6 horas terão 15 minutos, que é os estagiários, né? Os estagiários geralmente é assim, 6 horas e 15 minutos para o repouso, né? Porque ele tem uma carga menor, né? Tá bom? Intervalos entre jornadas. Vocês sabiam que de um dia de serviço para outro dia de serviço, você tem que ter um intervalo de 11 horas, né? Você não pode trabalhar antes de 11 horas. Daqui a pouco a gente vai falar da escala 36, como é? 12 por 36, né? Que entra nessa situação. Então, assim, você tem que ter um intervalo, o cara tem que ir para casa e voltar para o dia seguinte. Você tem que ter esse intervalo de 11 horas entre um término de uma jornada e a jornada seguinte, do dia seguinte, tá? É importante isso aqui. Esse aqui é um outro intervalo que existe, tá bom? O que eu queria mostrar para vocês? Trabalho noturno, tá? É aquele trabalho das 22 às 5 horas da manhã do dia seguinte. E vocês sabem que a hora é reduzida, né? É 52 e 32, tá? Então, quando você faz o cálculo das horas, ela não é 60 minutos, tá? Ela tem um horário reduzido. O trabalhador noturno também tem direito de fazer o seu intervalo para repouso e refeição. Gente, eu pergunto para vocês, quem é que rende o porteiro meia-noite para ele fazer a janta? Vocês têm alguém que rende ele? Ele tem direito a essa refeição de 1 hora. Entendeu? Sabe o que acontece na prática? Os condomínios acabam pagando hora extra por porteiro noturno, porque não tem como, né? Quem é que vai lá render? Eu tive um síndico que ia render o porteiro, viu? Olha que legal, ele ia render para não pagar hora extra. Ele rendia. O cara ia almoçar, ele ficava lá, o síndico na portaria, meia-noite, não tinha ninguém mesmo, ele ficava lá. É interessante, né? Mas a maioria dos condomínios paga, né? Tem umas discussões sobre trabalho, que você não pode ficar muito tempo pagando hora extra, né? É prejudicial, porque é o descanso dele, né? E toda vez que ele não descansa, você está violando um direito dele. Então, por isso você tem que pagar 50%, tá vendo? Porque é para compensar, e aí depois a gente vai falar de... tem um negócio que vocês vão ver mais para frente, que é o descanso semanal remunerado, né? O DSR, e tem os reflexos, né? Tem uns cálculos aí, que você tira o descanso do cara. Então, do funcionário, né? E aí, do cara, que linguajar é esse, professor? Você tira o descanso do funcionário, né? A gente tem que ser, a gente vai fazer um linguajar popular, mas também não precisa ser tanto, né? Vamos por partes. E aí ele deixou de gozar aquele descanso. Então quando acontece isso, a Justiça do Trabalho entende que você tem que pagar uma indenização para ele, porque era direito dele, você já tirou. Ah, vou compensar. Depois a gente vai falar de compensações. Mas você tem que indenizar o cara, o roteiro, o cara não, chega de cara. Eu estou assistindo aula e estou amando. Legal, Osilei, obrigado.
Tô me esforçando, que é a aula que eu mais apanho para dar, porque não é muito minha área, né? Eu tento me esforçar aqui. Mas vamos junto. Se eu der alguma escorregada, depois eu corrijo, tá bom, gente? Aí eu peço desculpa, depois eu vou e falo, ó, vou corrigir a informação. Fala, Moisés. Vamos lá. Oi, galera. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, o vigia noturno, né? Ele tem. A escala dele é 6 por 1. Isso. Essa questão do horário dele, a gente até dá para ele esse horário. Só que ninguém rende ele, não. A gente fala para ele sair e, no caso, né? E fazer a refeição dele, tirar o horário dele. E você acha que nós teríamos problemas não tendo ninguém para ir rendê-lo? Você vai De pagar, noite. né? Você vai pagar hora extra, né? Porque ele ele tem que sair, ele tem que fazer o horário dele de 1 hora. Assim, sair do local, eu dei esse exemplo de sair do local, mas se, por exemplo, ele estiver no local e não atender, não abrir portão, tem que provar isso, né? É complicado, né? Mas pode acontecer uma situação que você consiga provar, mas o ideal é ele não estar no mesmo ambiente de trabalho, porque é que nem eu tô aqui, ó. Vamos supor que eu sou o porteiro, tô aqui trabalhando, eu tô aqui comendo, tocou o telefone, ele não vai atender? Tocou o interfone. Aí se ele faz assim, já está trabalhando, entendeu? Então, mas geralmente é indenizado. Geralmente o pessoal indeniza. Porque ele não consegue fazer, né? Mas algumas soluções. Vocês têm que pensar em algumas soluções para ele sair do local e alguém render ele, enfim. É assim, infelizmente. Infelizmente, assim, é um direito dele, né? Ele tem o direito. Porque assim, gente, a pessoa tem direito nessa 1 hora de recarregar as energias, né? Porque a gente está falando de 8 horas de trabalho, né? A gente não está falando de 6 horas. A gente está falando de 8 horas. Então, você consegue trabalhar 8 horas consecutivas? Você tem que dar uma espreguiçada, 1 hora. Por isso que não é só almoço, é almoço e repouso. Se o cara quiser dormir 1 hora, é problema dele. Entendeu? Então, é para qualidade de vida, para ele recarregar as energias para começar o segundo expediente dele. Agora, se ele está no mesmo local de trabalho, ele não recarrega as energias, né? Ele acaba acumulando cansaço, aí vem tudo nos desempenhos da saúde, né? A gente está falando de direitos dos trabalhadores aqui, tá bom? São conquistas de anos, né? Ninguém está falando de nada absurdo. O errado aí não é o porteiro, o errado é você. Você que tem que propiciar um ambiente de trabalho compatível aí com o que a legislação determina. Então, olha, eu estou falando isso, gente, para que vocês possam adequar o condomínio de vocês. Às vezes vocês vão ver fiscalizações que eles falam, tem que ter um ar-condicionado na portaria, às vezes é um calor do inferno ali, né, um ambiente fechado, então você tem que ter condições de trabalho para os profissionais, tem que ter um galão de água, às vezes tem que ter um frigobar, tem que ter um banheiro, né, tem que ter condições de trabalho, cadeira, né, aquelas cadeiras caindo aos pedaços, tudo isso vai gerar acidente de trabalho, que a gente vai ver daqui a pouco. E não é isso, a gente quer a saúde do funcionário, tudo bem? Não estou falando de abuso, hein? Estou falando de abuso. Tem abuso nessa área. Diga, Wellington, você agora. Falar um assunto interessante. A empresa que trabalha aqui com a gente na portaria, ele dá-se a entender que é uma empresa bem idônea. Eles mandam todo mês, assim, o recolhimento de todos os funcionários, tudo, categoricamente, tudo certinho, paga salário adiantado. Essa parte aí que você falou, referente a condições de trabalho, já existia, a gente melhorou, né, que dentro da portaria nossa tem um ar-condicionado, tem um banheiro para uso pessoal deles. Na P2 nossa, a gente tem um overlone, tem um banco, tem uma outra situação que ele fica lá dentro, com cadeira também, né, para evitar tudo de sol, ficar exposto, todas essas situações. Só que, assim, referente ao horário deles de almoço e de janta, a empresa deles, eu acredito que, aí agora, se você puder me orientar, eles pagam para todos os funcionários da portaria deles a hora de almoço e a hora de janta. Isso é pago, pelo que eu entendi, nos trâmites legais deles lá. Porém, assim, não é que o cara vai lá, vai almoçar em 10 minutos e vai voltar. Mas para o posto não ficar 1 hora sozinho, ele recomenda, olha, almoça, tal, né, dá uns 10, 15 minutinhos de descanso, eu vou te pagar essa 1 hora, mas você, assim que terminar de fazer as suas necessidades, você volta para o posto. Isso é legal ou não? Então, a lei, ela fala que ele tem que gozar esse período de forma ininterrupto, né? Não pode ser fracionado essa 1 hora.
E ele tem que gozar isso fora do ambiente de trabalho, porque você entendeu, Wellington? Quando ele está dentro do ambiente de trabalho, ele fala assim, eu tô aqui, ó, de braço cruzado. Mas quando chega na Justiça do Trabalho, ele não fala isso. Ele fala, não, eu estava comendo e tinha que atender, receber encomenda. Então, quando você tira ele do ambiente de trabalho, aí você tem como provar. Agora, e a empresa, ela indeniza, se ela indeniza é porque ele não está fazendo, tá? Senão ela não precisaria indenizar essa 1 hora, porque essa 1 hora, vocês entenderam? As 8 horas de trabalho, elas são pagas, só que 1 hora nessa carga, ela é o horário dele, tá? Ele tem que ter esse horário de descanso, né? Então, se vocês estão pagando, ele está fazendo 9 horas, né? Então, vai pagar com adicional. Então, tá errado, tá? Acho que é isso daí, tá bom? Ó, trabalho noturno gera o adicional de 20%, como a gente falou, só que esse trabalho ele pode voltar a ser diurno, e aí não tem mais direito ao adicional, mas tem que ter o consentimento do próprio trabalhador diante da alteração do contrato de trabalho dele. Tem algumas questões que exigem aí o consentimento, tal, isso aqui às vezes tem uma briga, né, o cara não quer sair do... É o síndico que determina se ele sai do noturno e passa para o diurno, ou ele pode mandar, você me contratou assim, né? Você tem esse poder, viu? Você pode mudar o horário do funcionário. Você fala, olha, não precisamos mais à noite, agora é só de manhã. E pode mudar, tá? Mas você me contratou para a noite, então vou ter que te mandar embora, porque eu quero te passar para amanhã, entendeu? Tem algumas coisas que são direitos do patrão, tá? Escolher as férias do funcionário, tem algumas coisas que não é direito do funcionário, mas eles acham que tomem cuidado com isso, ok? Lógico que se você for no sindicato deles, de repente eles vai ter coisas que o sindicato vai puxar, né, para o trabalhador, né, como o percentual do DSR, ali que das horas indenizadas, tal, tem umas discussões. Pessoal, as horas extras são 2 horas extras por dia, tá? As horas extras, como o nome já diz, né, extras, né, elas são excepcionais. O funcionário é por motivo de força maior, tá? Ou necessidade. Pensa assim, naquele dia que tem algum abacaxi que o cara tem que ficar mais 2 horinhas, né? Não é todo dia que dá aquele problema, aquele abacaxi. Aquela situação imprevista, né? Que ele tem que ficar até mais tarde. Tudo bem? Porque eu falo isso porque vocês entram nesse ciclo vicioso de pagar hora extra, que a hora extra acaba não sendo extraordinária, passa a ser comum, né? E aí, vocês sabem que tem o acréscimo de 50%, né? Então ela vai ficando mais cara, né? Você paga e mais a indenização. E eu falei até agora de reflexo de horas extras, tá? Gente, esse curso não é um curso que eu vou ensinar vocês a calcular a folha de pagamento, não é nada disso, tá? É só um exemplo bem, bem rápido aqui, que eu coloco aqui, depois eu vou fornecer aqui no slide, para vocês olhem aqui como é que faz para calcular essas horas, tá? Eu dou uma formulazinha aqui, só para ler. O empregado trabalhou 78 horas no mês, foram 26 dias úteis, então você divide por 26, multiplica pelas folgas do mês, aí o que você tem que fazer? Tem que ver as folgas, né? Por fim, multiplica pelo valor de 1 hora extra, tá? Aí que é uma fórmula, e aí você chega no valor do reflexo, né? Do reflexo sobre as horas extras. Então, assim, é só algumas dicas, né? Por que ele tem esse reflexo, né? Esse reflexo é justamente por conta dele não ter gozado, né? Não ter gozado aí o descanso, tudo certinho. Então, ele acaba tendo um reflexo aí sobre as horas extras também, que é um outro probleminha que dá quando você acaba esticando aí a folha do cidadão, tá bom? Horas extras extraordinárias, em casos pontuais, até mesmo buscando a rescisão do contrato de trabalho, mais antigo, dispendioso, com o pagamento das horas rescisórias. Enfim, soluções que façam que o condomínio tenha o pessoal trabalhando com o máximo de eficiência. Aqui eu tenho um cálculo de supressão das horas extras. Quando você vai desligar um funcionário, você tem que fazer esse cálculo, tá? Deve-se somar todas as horas extras realizadas nos últimos 12 meses. Tá? Então, você calcula todas dos últimos... Aí você divide por 12, para você ter uma média de horas extras, tá? Esta média é multiplicada pelo número de anos que o empregado realizou essas horas extras.
o resultado será multiplicado pelo valor da hora extra atualizado, chegando ao seu valor de indenização de supressões. Vocês estão indenizando, pelo fato de vocês não terem pago as horas, né? Vocês estão pagando uma indenização sobre a supressão. É mais uma indenização aqui. Mais uma vez, são cálculos, tá? Isso aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Mas quem vai fazer esses cálculos, gente? Muitas vezes vocês vão submeter a um contador, tá bom? A administradora faz isso para vocês também, eles têm conhecimento disso. Vocês têm uma noção do que se trata. No meu condomínio, a portaria virtual e o faxineiro, na parte da tarde, fica na portaria para não ficar sem serviço, sem fazer nada. E recebe encomendas de correio. Isso sobra para o condomínio? Pois é. Então, vocês entenderam aqui na pergunta daqui da Rosileide? Meu condomínio é portaria virtual e o faxineiro, na parte da tarde, fica na portaria para não ficar sem... Entendi. Desculpa, eu entendi. O faxineiro não tem portaria, né? O faxineiro fica lá para não serviço sem fazer nada. Assim, Rosileide, o faxineiro não faz serviço enquanto está lá, né? Por exemplo, entrega uma encomenda, né? Aqui, ó, e receber encomendas e correio, isso pode ser configurado, viu? Eu entendi. Agora eu entendi a sua pergunta. Porque, vocês entendem, o funcionário vai chegar no seu trabalho e vai falar que estava trabalhando, né? E aí, como é que você vai provar que ele não estava? Complicado, né? Vocês têm que fazer tudo certinho, senão vocês vão ver, depois vem a... Neide levantou a mão. Fala, Neide. Ó, quem quiser me ajudar aí, pode me dar uma força aí, por favor. Agradeço. Vai lá. Abre o microfone, Neide. Cadê você? Olá, boa noite. Noite. Eu só queria complementar aí, professora, a resposta da colega. Por favor. Que paga o acúmulo de função prevista na convenção do sindicato, né? Não tem problema. Agora, se não pagar o acúmulo de função, aí vai ter problema sim, porque o faxineiro vai estar na portaria, fazendo entrega, recebendo as contas de consumo, enfim. Aí vai dar o acúmulo de função. Tá vendo a resposta, Rosileide? Melhor tirar esse faxineiro da portaria virtual, mesmo sendo virtual, né, Neide? Ele que vai, desculpa, né, mas vai fazer o horário dele em outro lugar, menos lá. Aí a dica da... Obrigado, viu, Neide? Depois a gente racha aqui a aula, tá? Meio a meio. Imagina. Olha, gente, quem quiser, fica à vontade, é uma aula participativa. Eu agradeço muito, vai enriquecendo a aula aqui, tá bom? Se tiverem algum caso que aconteceu, como é que foi resolvido, pode participar. Eu conto com a participação de vocês aí para a gente trocar esse conhecimento, tá bom? E eu também aprender com vocês, muitas vezes eu aprendo com os alunos, tá? Você sabe tanta coisa de condomínio, né? Muitas das coisas que eu sei é porque eu aprendi com vocês, os casos, né? Se eu não tivesse os casos, eu não teria como aplicar. Daqui a pouco a gente chega no nosso intervalinho, às 20h30. Então, vamos lá. Folga semanal é o descanso semanal de 24 horas consecutivas, né? Devendo coincidir com o domingo, né? Aquela folga de domingo, né? Vocês sabem, né, que a legislação prevê que todo mundo tem comer a macarronada na casa da mãe ou da sogra, tá? Todo domingo, você tem que ter um domingo aí. Então, o domingo é um feriado que é pago em dobro, se não for gozado. Mas ele pode ser compensado, tá? O que eu estudei aqui nesse livro? Que você pode compensar. Gente que trabalha no comércio, geralmente é assim, né? Trabalha no domingo e folga na segunda. Se você folga, você não precisa pagar, obviamente. Você está dando a folga dele. Mas tomem cuidado para a pessoa ter um domingo de folga. Acho que a cada 7 semanas tem que ter um domingo, acho que é isso. Mas no outro slide eu vou mostrar isso. Porque o domingo é importante, né, na vida do ser humano, né? Então, mas em grosso modo, né? Se trabalhar no domingo, ou no feriado, tem que pagar em dobro, tá bom? Mas você pode compensar em outro dia, para você não ter que pagar, então aí você não paga. Mas também é importante os funcionários, acho que a cada 7 semanas, vocês vão ver ali na escala, a cada 7 semanas tem que ter um domingo de descanso, tá? Então, principalmente portaria, tá bom? Uma dica que a gente está dando aqui. Escalas de trabalho. Agora vamos falar das escalas. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo, mas eu acho que eu vou falar das escalas antes do intervalo, aí vai ficar legal. Ó, vamos junto. Aguenta aí, mesmo que a gente faça o intervalinho um pouquinho
um pouquinho mais tarde. Vamos embora. Ó, eu brinco, como diz o ditado popular, uma andorinha só não faz verão, né? Sabe qual é o problema? Que às vezes vocês querem fazer uma escala, mas vocês não têm ovos, né? Então, como é que você vai fazer o bolo com um ovo só? Às vezes você tem que colocar 6 ovos para fazer o bolo, sei lá. Então, vocês têm que contratar mais funcionário. Às vezes o problema não é a escala, o problema é que vocês querem colocar uma escala com poucos funcionários, vocês vão fazer malabarismo, né? E aí, por isso que começa a pagar hora extra, porque não tem alguém para render, tá bom? Então, às vezes, a situação não é ficar vivendo pagando hora extra. Às vezes, vocês têm que melhorar e arrumar essa escala, contratar mais gente, otimizar. Então, aqui gera uma economia enorme. Folguistas, né? Tem toda uma situação. Sabe o que eu recomendo para vocês? Consulta um advogado trabalhista para fazer uma adequação na escala. Uma vez eu tive um síndico que fez isso. E ele viu a quantidade de dinheiro que ele economizou, porque ele estava com a escala errado. E ele vivia pagando hora extra. Aí o advogado organizou a escala de trabalho, contratou mais um funcionário. Por incrível que pareça, um funcionário saiu mais barato do que as horas extras que ele vinha pagando para um monte de gente, por conta da escala totalmente bagunçada que ele fazia. Vocês estão entendendo? Era isso que aconteceu. Então, arrumem a escala. Legal? Gente, escala 6x1. Vocês estão enxergando aí? Vocês estão conseguindo ver o quadro? Eu tentei aumentar o máximo que eu consegui. Ó, Tá bom, sim. tá bom? Ó, escala 6x1, tá? Eu vou falar das escalas tradicionais, tá? Indicadas para zeladores, faxineiros e garagistas. Nessa escala, esse aí está na apostila também, tá? Esse exemplo. Como é que funciona? É uma escala que você tem 3 funcionários no condomínio. Olha lá, ó, você tem um auxiliar ou um servente, que entra das 8 e vai até as 4h20, tá? Essa escala, eles trabalham 7h20, tá bom? 7h20. Só que eles folgam no domingo. Esse tipo de formato é para os condomínios que ninguém trabalha no domingo. Eu estou dando exemplos de escalas, tá? Para vocês adaptarem. Então, aqui, ó, são 3 funcionários, zelador, faxineiro e auxiliar, mas ninguém trabalha no domingo. E todos eles trabalham 7h20 de segunda a sábado, tá? Então, eles folgam no domingo. Olha que legal. Então, aqui não tem funcionário no condomínio no domingo. Repare que o horário é das 7 horas às 7... e outra coisa, repara que o horário é até às 17h20. Então, vocês vão ter gente no condomínio das 7 horas da manhã até às 5h20. Depois desse horário, não tem ninguém no condomínio. Percebeu? O próximo funcionário vai chegar às 7. Então, por isso que eu falo, essa escala é para zelador, faxineiro e garagista. Garagista que não trabalha 24 horas, inclusive. Porque não é para porteiro, porque não vai ter ninguém à noite no condomínio, percebeu? Gente, é uma escala modesta para condomínios pequenos, tá? Então, às vezes, é o bolso de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer uma escala maior, 24 horas, tem que ter mais funcionários, tá bom? Para 24 horas. Mas aqui está um exemplo de escala 6x1, com 7h20 diárias folgando no domingo. Legal? Vou mostrar outra escala para vocês. Vamos lá. A próxima escala é a 6x1, agora é a escala 6x1 com 8 horas diárias. Naquela lá, ó, era 7h20. Agora ele vai trabalhar 8. Só que ele trabalha de segunda a sexta. Aquela outra era até o sábado, lembra? Só que aí eles vão trabalhar 4 horinhas no sábado. Percebeu? E folga também no domingo. Mesmo esquema, tá? Das 7, até aquele horário lá que a gente colocou. Peraí. Falei bobagem? Aqui tá estranho. Deixa eu ver. Não, tá aqui, ó, 5 horas. Tá aqui, ó. Às 5 horas. Não achei. Tá? Então, é 8 horas, então você vai diretão. Não faz 7h20. Aqui, só que você trabalha pela metade, ó. Mais uma vez, ó. No sábado, ó, é a mesma escala, só que com essa diferença. Você trabalha 4 horas no sábado, só que aí, ó, acresce esses 40 minutos, que dá 8 horas durante a semana. Percebeu, ó, a diferença? Mais uma sugestão. Se você quer ter alguém no seu condomínio, 8 horas de trabalho, mas um expediente menor no sábado. Tudo isso está dentro daquelas 44 horas semanais, tá bom? Já está calculado. 6x1. Essa escala também é uma escala conhecida, 8 horas. Aqui, ó, é a mesma escala que eu falei, 6x1, só que aqui você paga 40 minutos de horas extras, ó. Aqui é uma escala sugerindo o pagamento de hora extra, tá? Eu tirei do livro do professor essas escalas, tá bom?
Então, aqui é uma escala que ele está sugerindo. Você quer pagar hora extra? Porque aqui o cara trabalha 7 horas e 20 no sábado, tá vendo? Ó? O cara, eu e o cara, o funcionário. Nossa, eu não vou conseguir parar de falar isso até o final da aula de hoje, pelo visto. Tá bom? Então, vocês vão ter que indenizar uma hora extra, ó. 40 minutinhos. É uma hipótese, mas vai encarecer a folha de vocês. Mas é porque vocês querem ter o funcionário, né? Vocês querem ter o funcionário aí mais tempo no condomínio. Começa às 7 da manhã, né? E ela vai aqui até às 5h20 da tarde, tá bom? Segunda a sábado. Agora vamos para uma outra escala que eu achei interessante. Essa escala aqui é a 5x1. Essa daqui é adequada para porteiro, tá? Vocês podem ter uma escala no condomínio de 6x1 para os outros funcionários e para o porteiro, ó, uma escala diferente, né? Nesse exemplo que eu estou dando, esse exemplo aqui, ó, prestem atenção. São 3 porteiros, tá? Nesse exemplo, ó, o porteiro João, o porteiro Antônio e o porteiro Marcos, tá? Essa escala, assim, o porteiro João chega às 6 horas da manhã. Ele é o que chega mais cedo, tá vendo? E ele termina de trabalhar às 2h20. Aí, ó, quem vai render ele às 2h20? O Antônio, ó. É ininterrupto, é 24 horas essa portaria, ó. E ele vai deixar o posto às 22 horas, né? Eu tô dando um exemplo aqui, ó. Ah, às 22h40, tá? São 2 horários diferentes aqui. E aí, quem assume o posto às 22h40? O Marcos, que é horário noturno já, lembra? Aí ele vai assumir e vai entregar às 6 horas da manhã no dia seguinte pro João. Então, esse aqui é o porteiro noturno, tá vendo? Ó? O Marcos. Esse daqui provavelmente vai ter 1 hora do almoço, né? Nessa escala 5x1, é 24 horas a portaria, de segunda a sexta. De segunda a segunda, tá? É uma portaria 24 horas. Só que o que acontece? Nesse exemplo, por exemplo, o porteiro João, ele folgou aqui no sábado, entendeu? Aí vocês vão ter que contratar um folguista, ó, então vocês têm que ter 4 porteiros, né? 3 e mais um folguista. Tá vendo aqui o exemplo? Vocês estão entendendo? Ó, aí o folguista cobre o João no sábado. E assim vai indo, ó. O folguista cobre o Antônio na segunda. E também no domingo. E assim vai indo. Gente, lembra aquilo que eu falei de que a cada 7 semanas ele tem que tirar a folga dele, tem que coincidir com o domingo? Então, ó, tá pequenininho aqui, ó. Eu vou tentar aumentar o slide, ó. Agora acho que dá para enxergar, né? Ó. Agora ficou melhor. Então, o que acontece aqui, ó? O Antônio, ó, ele tirou a folga no domingo. O Marcos tirou a folga nesse domingo aqui, ó. E o João tirou a folga perdido os funcionários, né? Ninguém sabe o que vai fazer. É o que me transparece. O zelador está mais perdido que serve de tiroteio. Eu fico abrindo desculpa, né? Abrindo desculpa de aleijado. Eu acho que abriu o microfone aí de alguém. Eu pensei que era uma pergunta, tá ouvindo? Fechou aí? Pronto, tá bom. Então é isso, gente. Eles têm que folgar, eles têm que ter o domingo. Então a gente fez um cronograma aqui que eles conseguissem pegar o domingo de folga, tá bem? Essa é uma preocupação que vocês têm que ter. E, por último, a gente tem a escala 12x36. Essa daqui é famosa também. O prestador trabalha 12 horas direto e descansa 36 seguido, né? As próximas, trabalha 12 e descansa 36. Vocês perceberam? Ele trabalhou 12 horas seguidas. Lembra que a gente falou que até você só pode trabalhar 8 horas, não mais que 8 horas? Mentira. Você pode trabalhar 12, mas é nessa escala, porque ele vai folgar 36. E aqui, ó, por isso que acaba excedendo as 8 diárias. É possível essa escala desde que celebrado um acordo ou convenção coletiva, tá? Então, exige aí a convenção tem que autorizar fazer essa escala, tá? Ou o acordo aí com o funcionário, por conta disso, tá bom? Então, tem alguns condomínios que vocês vão preferir a portaria 12x36. O cara puxa 12 horas, é rendido, o outro vem e puxa mais 12, e assim vai. Descansa 36, aí depois volta. Então, essa escala aqui vocês podem usar também, mediante o acordo coletivo aí que precisam. Certo? Os adicionais, hoje a gente está indo bem. Ó, se a gente estiver indo bem, acho que eu vou conseguir terminar a trabalhista, e a gente avança, vai dar certinho, não vou correr não. Adicionais, tá? E a gente vai para o
Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e depois eu falo de adicionais. Vai, vamos dar uma segurada, tudo bem? A gente para no horário certinho. Aqui no condomínio é 24 por 12, 24 horas, 12 por 36, falou o Wellington aqui. Depois você me fala, Wellington, na volta do intervalo aí, se essa escala aí é boa, como é que funciona, quantos funcionários você tem, só para dar um exemplo aqui para o pessoal, tá bom? Vamos para o nosso intervalinho e a gente volta. 20h30, voltamos em 10 minutinhos, tá? Voltamos às 20h40, tá? Daqui a pouco. Vou parar aqui a gravação.